Olá, boa tarde. A Itatiaia recebe os pré-candidatos à Prefeitura de BH. A ideia é apresentar a trajetória política e as ideias de cada candidato. Hoje recebemos o prefeito Fuad Noman, pré-candidato do PSD à Prefeitura de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Itatiaia. Participando com a gente da entrevista, o repórter Edson Costa, que eu já convido para fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, prefeito Fuad Noman. Boa tarde, Edson. E para você que nos acompanha, prefeito, logo de cara, a pergunta: por que o senhor pretende, mais uma vez, ser prefeito de Belo Horizonte? Olha, eu sou prefeito há 2 anos, né? Tenho uma experiência administrativa longa. Mais de 55 anos que eu trabalho no serviço público, na vida pública, carrego comigo experiência em todos os 3 níveis de governo, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, e tenho feito nesses 2 anos um trabalho muito grande. Primeiro, completando tudo aquilo que foi iniciado no governo do prefeito Calil, na qual eu fui secretário da Fazenda e depois vice-prefeito, e as obras estão aí. Belo Horizonte nunca fez tanta obra como estamos fazendo agora. Historicamente, as obras de Belo Horizonte sempre foram obras tímidas. Nós estamos fazendo grandes obras. Nós vamos ter a oportunidade de discorrer sobre elas depois. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita em Belo Horizonte e eu entendo que com a minha experiência acumulada, com o meu passado de prestador de serviço público, eu tenho muito a contribuir com a cidade de Belo Horizonte e é por isso que eu acho que seria bom para mim voltar mais uma vez disputar a eleição e, se possível, ser prefeito de Belo Horizonte. Prefeito, durante as campanhas municipais são muito marcadas por alguns temas, né? Cada ano tem um tema principal. Na visão do senhor, o que vai ser o tema prioritário nesse ano de 2024 e qual que é o tema que o senhor pretende trazer para a campanha, até para a pré-campanha, né? Para ser bem discutido na cidade? Olha, acho que os principais temas são os grandes problemas que Belo Horizonte tem, né? O primeiro desses grandes problemas é a questão das chuvas, as grandes enchentes que já ocorreram em Belo Horizonte, as encostas, a mobilidade urbana, o transporte público, a educação, a saúde. Acho que são temas que vão permear toda a campanha e eu acho que sobre isso é que nós temos acho que um trabalho iniciado, um trabalho que já vem sendo feito e que logicamente precisa de ser ampliado e concluído. Prefeito, voltando um pouco na sua primeira resposta, eu queria que o senhor elencasse o que você considera de principal que teria sido iniciado agora nesse seu primeiro mandato, que você gostaria de ser reeleito para continuar esse trabalho. Algo específico, alguma obra, alguma situação na cidade que o senhor tem esse propósito de continuar? Olha, eu digo que esse é um projeto mais longo, né? Nós temos feito obras, por exemplo, de mobilidade urbana na Avenida Cristiano Machado, que são 3 obras que já eram para ser feitas lá atrás, quando foi criada a linha verde, e por uma série de contingências não foi feita. Eu era secretário de Estado, tentei fazer isso em 2014, antes da Copa, também não conseguimos fazer, e acho que essas são obras importantes, porque essa obra que vão reduzir o tempo, o deslocamento do trabalhador de casa para o trabalho e do trabalho para casa em cerca de 20 minutos. São as obras do viaduto da Valdomiro Lobo, da Sebastião de Brito e as trincheiras que passam em frente à estação. E mais, o Corredor da Amazonas, que é uma obra que ainda está em projeto, que nós temos que fazer. Acho que isso vai melhorar muito a vida do trabalhador, a vida das pessoas que precisam se deslocar para o Belo Horizonte. E são obras que eu, de fato, gostaria muito de iniciar e concluir. Prefeito, falando um pouco da trajetória, né? O senhor já foi secretário durante o governo do PSDB. Em 2022, o senhor declarou apoio, né, ao presidente, à eleição do presidente Lula. Então, o senhor já teve em alguns campos políticos, né? Como o senhor pode explicar para o eleitor de Belo Horizonte qual campo político está o prefeito Fuad Noman? Em qual categoria o senhor poderia se encaixar aí, pensando no aspecto ideológico mesmo da política? Eu acho que o meu principal foco é Belo Horizonte. Meu partido é Belo Horizonte. É a cidade para a qual eu me dediquei e me dedico. Quem quiser apoiar Belo Horizonte, recebe meu apoio e recebe meu abraço. Quando o presidente Lula se candidatou, eu conversei com ele antes de apoiá-lo. Nós tínhamos passado 4 anos sem receber nada do governo federal e eu perguntei para ele,
eu preciso que o senhor nos apoie assim, 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 assim. Ele disse, eu não sou presidente, não posso te prometer nada, mas prometo que Belo Horizonte vai ser atendido com atenção e com respeito do meu governo. Por isso eu apoiei o presidente Lula no segundo turno. Foi um apoio para Belo Horizonte, tá certo? A mesma coisa aconteceu com outros participantes, outras figuras. Quem quiser ajudar Belo Horizonte terá o meu apoio. Então, eu não tenho ideologia de direita e de esquerda. Eu sou uma pessoa de Belo Horizonte. A minha ideologia se chama Belo Horizonte. Eu estou aqui para trabalhar para Belo Horizonte. Então, essa questão de ideologia é de direita, é de esquerda, eu não sou nada disso. Quem estiver do lado de Belo Horizonte, eu estou do lado dele. Ainda só para a gente falar dessa questão dos apoios, prefeito, como que é a relação do senhor com o governador Romeu Zema? Né, a gente pensa que nessa eleição o governador Romeu Zema tem uma candidata, né, do Partido Novo, o próprio presidente Lula tem um candidato do PT. Como fica a sua relação com esses dois políticos que cada um parece que vai ter sua própria pré-candidatura para apoiar, né? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que a relação minha com o governador e com o presidente da República é uma relação republicana. Sou muito bem recebido pelos dois, tenho apoio dos dois. O governador, sempre que pode, se manifesta muito carinho comigo. O presidente Lula, sempre que pode, também manifesta muito carinho comigo. E eu fico olhando o que eles podem ajudar Belo Horizonte. Quando eu fui no governador Zema e ele liberou recursos para a saúde, liberou recursos para fazer uma bacia de contenção, recursos que vieram da Vale. Quando eu vou no presidente da República, ele libera recursos do PAC para fazer obras do anel rodoviário, para construir minha casa, minha vida. Esse é o meu relacionamento. Agora, nunca em momento nenhum nós discutimos eleição. Eu nunca fiz com o PT nenhum acordo eleitoral, nem com o governador Zema. Gostaria muito de ter o apoio dos dois para a minha pré-campanha. Agora, respeito a decisão dos partidos, tanto do Novo quanto do PT, de ter os seus candidatos, porque é absolutamente legítimo, tá certo? E aí vamos avaliar como é que vai ficar o cenário daqui para frente, como é que nós vamos avançar. Agora, enquanto prefeito, e esse aqui é o meu grande desafio, mesmo numa pré-campanha, eu estou, como diz na minha campanha, estou prefeitando, né? Desde a minha pré-campanha eu tenho que trabalhar pela cidade. Isso para mim é fundamental. E eu vou procurar o governador Zema, vou procurar o presidente Lula, vou procurar quem quiser trazer benefício para Belo Horizonte. E prefeito, ainda sobre relação, um prefeito, para conseguir governar bem uma cidade, ele precisa ter uma relação harmoniosa com a Câmara de Vereadores. E a sua gestão ela foi marcada assim por algumas crises com o Legislativo. Não entro aqui no mérito de quem seria a responsabilidade. Mas reeleito, como que o senhor considera agora o seu relacionamento com a Câmara, e se reeleito, você iria mudar alguma forma desse seu relacionamento com a Câmara Municipal? Aí tem um erro de premissa. Eu nunca criei problema com a Câmara. Eu sempre respeitei a Câmara como instituição, respeitei a Câmara de forma republicana. Agora, tinha problemas históricos na Câmara, aí a eleição do atual presidente, ela foi uma eleição conturbada, de fato ali teve um mal-entendido de alguma ordem, e acabou criando uma relação um pouco conflituosa da Câmara com a Prefeitura. A Prefeitura nunca agi contra a Câmara em momento nenhum, muito embora presidente da Câmara, em algumas situações, às vezes, tem agido contra Belo Horizonte. Mas não tem nada. Eu espero fazer uma parceria muito boa, se ganhar a eleição, com a próxima Câmara, para evitar que haja qualquer tipo de mal-entendido, qualquer incômodo, porque é fundamental uma harmonia entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte. Porque um precisa do outro, nós trabalhar pela cidade, nós somos eleitos, ou seremos eleitos, para ajudar Belo Horizonte, para trabalhar para Belo Horizonte. Então não tem nenhum motivo para a gente ter qualquer tipo de dificuldade. O presidente da Câmara é hoje um pré-candidato e, logicamente, como pré-candidato, ele está tratando o prefeito como um adversário político, que será realmente. Mas eu acho que com a Câmara a gente tem um caminho mais ameno daqui para o final do ano, e eu espero que no próximo ano, se eleito ou se reeleito, nós teremos uma relação muito mais prazerosa, muito mais harmônica com a Câmara.
Prefeito, o senhor acha que o fato de ter entrado, né, no meio do mandato, né, ocupando a vaga do ex-prefeito Alexandre Calil, isso de certa forma altera um pouco a relação com os vereadores, que num segundo mandato talvez, né, caso o senhor seja reeleito, já pegando desde o início o mandato na Câmara, possa facilitar essa relação? Eu acredito que serão vereadores novos ou alguns reeleitos e será um prefeito novo também reeleito. Eu acho que sim, eu acho que desde o primeiro momento a gente vai poder ter uma conversa mais aberta, mais abrangente, não vai ter mais aquela disputa hoje que tem por partido, por opção de reeleição. Eu acredito que sim, eu acho que uma Câmara nova, com o prefeito eleito novo, vamos chamar assim, né? Porque eu não fui eleito prefeito, fui eleito vice-prefeito. Eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter uma harmonia muito melhor na Câmara. Prefeito, e falando ainda dos partidos, né, a gente vê no cenário da eleição de Belo Horizonte, tem uma pulverização, né, tem muitos partidos de vários campos, de esquerda e de direita, cada um lançando seu candidato. Eu lembro que quando o presidente Lula veio aqui em Belo Horizonte em fevereiro, ele falou muito na necessidade, talvez, de uma frente ampla, né, para partidos do centro e partidos da esquerda não deixarem a direita vencer, né, ter uma candidatura mais forte. Essa frente ampla, na visão do senhor, é possível com os partidos de esquerda, como deixou entender, né, sugeriu o presidente Lula quando ele veio em Belo Horizonte? Olha, eu acho que nós vamos ter, de fato, uma eleição muito pulverizada. Nós vamos ter uma ala mais à direita, uma ala mais à esquerda. Eu acho que hoje já existe claramente a definição de quem é a direita e quem é da esquerda. Os 2, 3 candidatos da direita, os 2, 3, 4 candidatos da esquerda e o candidato de centro, né, que não está ligado a essas ideologias. Logicamente, eu pretendo fazer uma campanha bastante limpa, bastante aberta e buscando apoio de todo mundo. E se, eventualmente, for para o segundo turno, vou buscar o apoio daquele que tiver contra a nossa questão do segundo turno. E essa frente ampla ela vai se dar. E como eu disse, eu repito novamente, quem estiver querendo apoiar Belo Horizonte vai ter meu apoio. Se for de direita, se for de esquerda, não importa. Importa é assim, vamos trabalhar para o Belo Horizonte juntos, com todo mundo. Então, eu entendo que a esquerda se posicionou, a direita se posicionou e o centro está se posicionando. Eu acho que vamos trabalhar para melhorar a vida do Belo Horizontino, que é o grande objetivo meu. E, prefeito, como é que está a sua composição de chapa, as definições para quem concorre com o senhor como vice? Ainda não temos essa definição. Está muito cedo para discutir a questão do vice, né? Nós estamos fazendo acordos com alguns partidos. Como você sabe, já fizemos um grande acordo com a União Brasil, que é um grande partido importante. Estamos buscando outros partidos para anunciar em breve uma possibilidade de ter. E a questão do vice ela fica muito aberta, né? Indicação de outros partidos. Vamos ver. Agora, eu preciso ser muito claro que o vice tem que ser uma pessoa que faça um trabalho harmônico com o prefeito. Então, não tem nenhuma definição de vice, não tem nenhuma definição de quem vai indicar o vice, e nós estamos na expectativa de poder fazer uma composição que reforce a governança de Belo Horizonte. O senhor falou dessa harmonia com o prefeito. Mas já tem um perfil traçado sobre quem o senhor quer como vice? Alguma pessoa mais ligada à Câmara, né, que tem mais esse viés legislativo? É alguém mais técnico, né, que talvez até seria próximo do senhor com esse viés mais técnico? Qual que é o perfil que o prefeito vislumbra, né, para indicar como vice? Sinceramente, eu ainda não fiz essa avaliação, né? Eu gostaria de ter um vice extremamente trabalhador, um vice que gostasse de trabalhar para o Belo Horizonte, um vice ou uma vice, né, porque a hipótese de ser uma mulher também está aberta, que sejam pessoas que nós vamos poder trabalhar juntos, né? Eu, quando fui vice do Calil, nós trabalhávamos harmonicamente. Ele me delegava uma série de coisas, eu tocava umas questões, quando era interesse que ele queria tocar, ele pegava, mas a maioria das coisas ficava na minha mão. Logicamente que são perfis diferentes, o Calil e eu são perfis diferentes, então nós nos completávamos. Eu quero também uma pessoa que me complete, que ajude a completar esse trabalho. Se tiver uma relevância do legislativo é importante, mas se tiver uma relevância também de comunidades mais necessitadas é importante. Ou seja, nós temos aí um quadro em aberto
para que nós possamos navegar nas diversas opções que irão surgir daqui para frente e aí escolher um candidato a vice que possa preencher essa lacuna que vai abrir com a nossa candidatura. E como está a relação com esse prefeito Alexandre Calil? Prefeito, o senhor sabe que ele se encontrou com alguns pré-candidatos de outros partidos, né? Acho que ele se encontrou com alguns da esquerda, alguns da direita. Como está a relação do senhor com o Calil? A relação minha com o Calil é muito boa, né? Nós somos amigos, trabalhamos juntos 5 anos antes do governo do Estado. Ele, empresário, e eu, secretário, nós tínhamos uma boa relação, continua uma boa relação, né? Conto com ele periodicamente. Sou muito amigo dos filhos dele, quer dizer, não tem nenhum problema. Claramente, o ex-prefeito Calil está naquele momento de avaliar a sua posição futura para 26 e quer fazer uma avaliação do quadro de 24. Nós todos sabemos que 24 vai refletir 26, né? Então, ele está fazendo essa avaliação. Eu tenho esperança de que ele venha nos apoiar de forma explícita, né? Eu tenho conversado com ele tem algumas questões que coloca, nós estamos discutindo essas questões, e o fato dele conversar com os outros candidatos é absolutamente normal. Quer dizer, uma pessoa que tem pretensão de ser candidata ao governo do Estado lá na frente tem que estar aberto a todas as frentes possíveis de 24, né? Então, eu diria assim, estamos bem, estamos conversando, somos amigos, não temos nada fechado, nem comigo, nem com ninguém. Eu espero que ele abra o coração para nos apoiar. Prefeito, falando agora sobre o dia a dia da cidade. Pessoas em situação de rua. Se reeleito, qual que vai ser a abordagem do senhor sobre esse tema? Olha, o pessoal morador de rua, situação de rua, é uma situação extremamente delicada. Tem no mundo inteiro, tem em Nova York, tem em Buenos Aires, tem em São Paulo, tem no Rio e tem em Belo Horizonte. A diferença é que em Belo Horizonte o problema é nosso. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa junto com a Universidade Federal. Essa pesquisa mostrou que nós temos 5.300 pessoas em situação de rua e nós então mapeamos o que cada uma dessas pessoas, por que elas estão na rua. Muitos estão, porque estão impressionante a gente identificar a quantidade de pessoas que estão na situação de rua doentes. Tem problema de dente, tem problema com tuberculose, tem problema com doenças mentais, tem problema de toda ordem. Então a primeira preocupação minha nessa hora foi assim: podemos não tirar as pessoas da rua, mas vamos tratar dessas pessoas. Vamos tratar para que as pessoas tenham pelo menos saúde. E criamos um programa que chama Estamos Juntos. Esse programa é um programa que leva as pessoas para o abrigo. Do abrigo começa a ressocializar essas pessoas para o mercado de trabalho. Depois elas colocam essas pessoas no mercado de trabalho, ainda no primeiro momento trabalhando na prefeitura, sob nosso monitoramento. Depois já com algumas pessoas do mercado de trabalho, e aí nós estamos fazendo. Nós estamos 1.000 pessoas nessa situação. Agora é um processo lento, né? Tem muita gente que não quer sair da rua por situação nenhuma, né? Tem pessoas doentes mentais que nós estamos fazendo um processo de aproximação. Nós criamos dentro os consultórios ambulantes para ir nas ruas, com médico, com psicólogo, com enfermeiro, com pessoas para ouvir, para entender, para avaliar, para propor levar essas pessoas. E o morador de rua é um problema sério. Eu diria assim, não existe uma fórmula única de resolver o problema do morador em situação de rua. Existe sim ações que possam ser feitas, é isso que nós estamos fazendo. E nós queremos ampliar esse programa, porque o meu objetivo é perto das pessoas morar numa casa. Eu recebi agora há pouco tempo uma senhora que ficou 10 anos em situação de rua, entrou no programa Estamos Juntos e foi lá me visitar. Ela hoje tem uma casa que ela pode morar com os filhos, que não estava, tem um trabalho, está super feliz, porque ela foi reinserida no mercado de trabalho. Nós agora, essa semana, se eu não me engano, vamos fazer... acho que sexta-feira, se eu não me engano, nós temos uma diplomação, vamos chamar assim, uma conclusão de um curso das pessoas que fizeram esse curso de ressocialização de morador em situação de rua. Ou seja, esse é um processo lento que vai demorar. Nós não vamos conseguir tirar todo mundo da rua, mas nós vamos tratar de todo mundo e tirar o máximo de pessoas possíveis, aquelas que queiram sair, nós vamos tirar. E vamos melhorar a vida deles, porque afinal de contas essas pessoas precisam de dignidade, precisam de atenção do poder público, e é isso que nós estamos querendo fazer.
Prefeito, mobilidade urbana, mobilidade em BH vai ser outro tema que essa campanha vai ser, com certeza, muito discutido. A gente viveu nos últimos 2 anos em Belo Horizonte um embate muito grande da Câmara com as empresas de ônibus, né? As CPIs tiveram algumas cenas bastante duras, né, de críticas. Como que esse tema vai ser tratado durante a campanha do senhor? O senhor pretende apresentar para o cidadão o que foi feito ou ainda falta muita coisa para melhorar? Bom, se vocês perceberem o que nós estamos fazendo, isso tem uma lógica, né? Nós, em junho do ano passado, fizemos um acerto de complementar o valor da passagem, que estava defasado desde 2018. Nós complementamos o valor da passagem e criamos uma série de regras para que as empresas pudessem se enquadrar no modelo de trabalho, de prestação de serviço melhor adequado. Esse prazo terminou em 31 de dezembro. Chegou em janeiro, a gente viu, eles compraram os ônibus estão na rua, hoje já tem mais de 600 ônibus novos, ou seja, aqueles ônibus que em situação ruim foram trocados, mas nós identificamos que ainda não estava todo o combinado, não estava sendo realizado. E aí nós criamos aquele programa do Tolerância Zero, que fizemos um grande esforço, estamos fazendo um grande esforço com o BH Trans, com a Guarda Municipal, exatamente para poder tirar da rua ônibus sem qualidade e melhorar a qualidade. E eu noto hoje que esse é um processo que está melhorando. Ah, está excelente, está muito bom. Não está excelente, não está muito bom. Está melhorando muito. Você pode ver que o nível de reclamação tem caído, a quantidade de viagens tem aumentado, a melhoria dos ônibus está patente. Hoje nós já temos, como eu disse, mais de 600 ônibus novos na rua, ou seja, isso é mais de 20% da frota. Então, tem um processo que o ano passado foi muito conturbado e esse ano nós estamos começando, já desde janeiro, um programa severo e duro contra as empresas. O ônibus está ruim, ele não recebe a complementação da passagem, ele é multado, o ônibus é retirado, nós estamos fazendo visita dentro das garagens, não estamos deixando sair o ônibus ruim. Por quê? Porque é uma única forma que nós achamos para trazer a melhor qualidade de serviço. E para mim, o resultado está aparecendo. Ainda lento, ainda devagar, mas o nível de reclamação tem caído bastante. Prefeito, ainda na área de mobilidade, o metrô virou meio que um embate, né, entre alguns grupos de esquerda e de direita sobre a concessão. A concessão está na esfera estadual, só que a prefeitura acaba sendo chamada a responder um pouco sobre isso também, até na questão de segurança das estações também. Como que esse tema do metrô, da concessão, vai entrar na campanha e como que o senhor acha que nos próximos anos, né, que a gente já deve ter algumas inaugurações de novas estações, como que a prefeitura pretende apoiar ou não a concessão do metrô de BH? Olha, o metrô, de fato, como você disse, é um problema do Estado, não é um problema da prefeitura, mas ele servirá à prefeitura, tanto de Belo Horizonte, quanto de Betim, quanto de Contagem. Logicamente, nós gostaríamos que o serviço do metrô fosse um serviço de boa qualidade, seguro, rápido, muito embora eles hoje transportam muito pouca gente. Nós queremos, acho que é bom ampliar esse trabalho para melhorar a vida do trabalhador. Agora, a prefeitura está numa posição assim, o que precisar que a prefeitura faça para melhorar o serviço, nós vamos fazer. Mas é uma coisa que está fora da nossa alçada, porque é uma empresa privada hoje, com uma concessão estadual, e que ela vai ter parceria com a prefeitura na hora que ela começar a trabalhar dentro de Belo Horizonte. E aí nós vamos apoiar naquilo que for preciso. Com as licenças ambientais, apropriações? Se fizer toda a documentação necessária dentro das regras, nós vamos aprovar tudo, porque, afinal de contas, o metrô é uma boa solução para Belo Horizonte. Agora, tudo dentro das regras, tudo funcionando no modelo mais republicano possível, né? Não tem nenhum benefício adicional para ninguém. Agora, prefeito, diante, né, das promessas, vamos falar do orçamento para este ano em BH, que ele chegou à Câmara Municipal prevendo um déficit que beirava ali os 180 milhões. O prefeito já rebateu isso, inclusive, algumas vezes, espaço aberto para explicar o orçamento da capital, mas a pergunta diante dessa previsão, como que a gente garante que há condições a partir do ano que vem de, ou talvez, voltar as contas para o azul e ter orçamento para conseguir cumprir com o que está sendo estabelecido? Eu cuidei do orçamento da União, eu cuidei do orçamento do Estado, eu cuidei do orçamento da prefeitura. Eu nunca dei déficit. Você acha que agora, como prefeito, eu vou dar déficit? Claro que não. Logicamente, o orçamento é uma previsão que tem que ser feita honestamente.
dentro das correções dos princípios orçamentários. Eu só posso estimar a receita que eu conheço. Eu não posso estimar, chutar a receita, falar, põe mais 10 milhões aí, põe mais 100 milhões que vai dar. Não posso fazer isso. Então, quando eu faço essa estimativa em agosto do ano anterior, eu estou estimando que eu vou arrecadar o ano que vem sem conhecer uma série de situações que podem acontecer e que todo ano acontece. Mas eu não posso estimar isso lá atrás. Por isso, nós apresentamos o orçamento com aquele déficit. Só o superávit que nós tivemos em 2023 já cobriu esse déficit. O superávit, se você lembra bem, foi apresentado, ele apresentou um superávit de 700 milhões, dos quais 500 e pouco, mais ou menos, era da Previdência, mas o superávit da Prefeitura era 200 milhões. Ou seja, só o superávit já cobriu o déficit do ano que vem. Presta atenção, a Prefeitura de Belo Horizonte é rating AAB da Secretaria do Tesouro. Todos os quesitos da Lei de Responsabilidade Fiscal da Prefeitura estão no verde. A Prefeitura de Belo Horizonte pode se endividar em 120% da sua receita corrente líquida. Hoje, a previsão, o nosso número é 5,38%, ou seja, estamos baixíssimo. Toda a nossa responsabilidade fiscal é checada pelo Tesouro e é aprovada pelo Tesouro. Então, em momento nenhum, nós corremos o risco de ter déficit, de ter situações ruins. A conta desse ano é uma conta mais dura. Por quê? Porque nós estamos gastando muito dinheiro com a dengue, igual foi lá na pandemia da Covid. Então, os custos da saúde têm onerado muito a Prefeitura. Mas então o que nós fazemos? Nós reduzimos a despesa onde é possível para aumentar a despesa onde é necessário, como o caso da dengue. Então, a população de Belo Horizonte pode ficar tranquila, que sou especialista em orçamento público, conheço profundamente finanças públicas, minha vida inteira foi cuidando de finanças públicas e o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é extremamente equilibrado, toda a receita estimada virá. Esse ano nós cumprimos a receita em 99% e gastamos da despesa 97%, ou seja, tudo sob o mais completo equilíbrio. Então essa questão de deu déficit, não. Orçamento é uma coisa que é uma previsão. E a previsão tem que ser feita de acordo com a realidade do momento, né? E nós vamos ver lá no final do ano, nós vamos chegar no azul novamente, como fizemos todos os anos, e vamos ter um ano de 25 tranquilo para poder trabalhar e cuidar das coisas da Prefeitura. Prefeito, a gente recebe algumas críticas, né, da população, algumas cobranças até aqui na rádio, o pessoal cobrando muito a volta do orçamento participativo. Acho que logo no início da gestão do Calil, né, o ex-prefeito prometeu que ia cumprir finalizar as obras anteriores para lançar novas. Só que acabou que o orçamento participativo ficou um pouco esquecido, né, por alguns anos. Esse projeto, né, a prefeitura tá reanunciando ele, está voltando com o orçamento participativo. Ele é um programa que deve ser perene um eventual segundo mandato? Olha, em primeiro lugar, preciso saber o seguinte: quando o prefeito Calil assumiu, tinha 450 obras aprovadas no orçamento participativo e 0 concluídas. Hoje, nós estamos com mais de 97% das obras concluídas. Pouquíssimas obras, algumas já estão em andamento e pouquíssimas obras não começaram ainda. Eu tenho ido em todas as regionais para lançar o novo orçamento participativo e tenho mostrado isso para as pessoas. Nosso compromisso não vamos começar um orçamento participativo sem ter terminado o outro. Estamos terminando o outro, por isso nós estamos abrindo o novo. E esse novo orçamento participativo é exatamente para que nós possamos criar, no final desse ano e o ano que vem, obras de interesse da sociedade. E hoje o orçamento já tem uma parcela fixa definida para o orçamento participativo. Então não adianta a gente querer inventar grandes obras. O dinheiro está lá, nós vamos encaixar as obras dentro do dinheiro. Por quê? Para poder fazer. Porque inventar obra sem dinheiro é muito fácil de fazer para fazer política, não para fazer obra. Prefeito, estamos chegando na reta final da entrevista, mas ainda dá para fazer uma pergunta. Um tema que também divide, né, a população, os ouvintes da Itatiaia muito, é a questão da ciclovia. Tem gente que apoia, tem gente que é contra. Como que o senhor acha que esse tema vai ser tratado nessa campanha e no eventual segundo governo, as obras da ciclovia, principalmente ali na Afonso Pena, elas vão continuar? Tem algum plano da prefeitura? A questão da ciclovia, assim, ela está no plano diretor, ela foi aprovada no plano diretor, inclusive aquele traçado. Eu não inventei traçado nenhum. Mas está havendo uma reação muito grande. Primeiro, houve uma divisão grande, uma turma que quer, uma turma que não quer. Então eu parei um pouquinho, parei ela agora, vamos fazer uma reavaliação dessa situação,
porque vamos voltar a conversar com os urbanistas, voltar a conversar com os arquitetos, e se o desejo da maioria da cidade for interromper ali, a gente para onde está. Se a maioria for para construir, nós vamos continuar. Eu sei que as pessoas que são a favor vão ficar chateados com essa posição minha, e as pessoas que estão contra não vão ficar satisfeitas. Mas eu tenho que preocupar com a cidade de Belo Horizonte, eu tenho que preocupar com a população. Se a população não está satisfeita com determinado trabalho, eu tenho que rever, eu tenho que avaliar. A gente tem que ter humildade para ver. Olha, pode ser que aquilo ali, muito embora foi aprovado lá atrás, não é a melhor coisa para aquela região. Vamos avaliar, estamos estudando, vamos levantar essa questão toda e vamos chegar a uma posição final que atenda o interesse da cidade. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado, prefeito. Um abraço, até a próxima.